Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vamos estudar hoje o capítulo sobre membrana plasmática. Então, as membranas celulares, elas são envoltórios compostos principalmente por lipídios, e eles são responsáveis por individuar a célula do meio externo, conferindo então a capacidade da célula de ter componentes em concentrações diferentes do meio externo, promover reações e disponibilizar nutrientes e reagentes para as reações que ocorrem dentro da célula. Então, a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica que atua como uma barreira seletiva. E o modelo dela é considerado um modelo do mosaico fluido. Então, os componentes que integram a membrana, eles não ficam todos na mesma posição. Então, os fosfolipídios, que são os principais constituintes das membranas plasmáticas, eles se movem ao longo da camada onde eles estão. Então, algumas proteínas também conseguem se mover, alguns carboidratos que estão presentes associados aos fosfolipídios e as proteínas também conseguem se locomover, formando esse modelo de um mosaico fluido. O movimento de um fosfolipídio entre uma camada e outra é mais difícil, enquanto o movimento lateral ele é mais facilitado. Então, dentro dessa camada fosfolipídica, nós vamos ter carboidratos que estão ligados à superfície externa das proteínas, ou então a lipídios, e aí eles podem formar glicoproteínas quando eles estão ligados às proteínas, ou glicolipídios quando eles estão ligados aos lipídios. Nós temos também molécula de colesterol, que é responsável por tornar as membranas mais fluidas ou mais rígidas, dependendo da sua concentração. Algumas proteínas que são proteínas integrais de membrana, então elas estão associadas dentro da membrana, passando de um lado a outro da membrana, e também tem algumas proteínas que são consideradas proteínas periféricas, onde elas não penetram na bicamada fosfolipídica. Então, como a gente já falou em alguma aula passada, a membrana plasmática ela é formada principalmente por fosfolipídios. Então, a gente sabe que o fosfolipídio ele é uma molécula que tem uma cabeça hidrofílica polar, que se associa bem com substâncias polares e com a água. E tem uma parte que é hidrofóbica, que são suas caudas, formadas pelos ácidos graxos. Então, essas duas camadas, essas duas caudas, elas interagem na bicamada, onde elas integram o interior da bicamada. Como elas são hidrofóbicas, elas não ficam em contato direto com o meio aquoso. Isso também é responsável pela seletividade que a membrana plasmática tem. Dependendo do tipo de fosfolipídio que vai estar presente nessas caudas apolares, do tipo de ácido graxo que forma essas caudas apolares dos fosfolipídios, nós vamos ter então uma estabilidade e fluidez diferente presente na bicamada fosfolipídica. Então, por exemplo, quando a cauda do ácido graxo ela tem muitas insaturações, a tendência é então que essa membrana plasmática ela seja mais fluida, porque essas insaturações elas permitem um espaçamento maior entre os fosfolipídios. Já quando nós temos as caudas formadas por ácidos graxos, hidrocarbonetos que são saturados, então nós vamos ter menos fluidez na membrana plasmática, porque os fosfolipídios eles vão estar mais justapostos entre si, mais próximos, interagindo mais fortemente. Então, essa fluidez da membrana ela vai depender de alguns fatores, como o tipo de fosfolipídio, se as caudas são formadas por hidrocarbonetos saturados ou insaturados, pelo tamanho da cadeia hidrofóbica. Então, quanto maior a cadeia hidrofóbica,
maior a interação entre os fosfolipídios, então a tendência é que a fluidez seja menor. O grau de saturação da cadeia, que a gente já falou, e a presença de colesterol. O colesterol, ele também é uma molécula que é bastante hidrofóbica. Então, quando ele está presente, a tendência é que a membrana seja mais viscosa e menos fluida. E também a temperatura. A temperatura, ela é um fator que aumenta o nível de movimento entre as moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais fluido vai ser a membrana plasmática. Então, a gente tentando agora trazer um pouco para o nosso cotidiano. Quando a gente vê os óleos, normalmente eles são líquidos na temperatura ambiente. Isso se dá devido principalmente aos fatores que a gente já viu que estão presentes na membrana plasmática. Então, o grau de insaturação dos óleos, o tipo de fosfolipídio presente e também a temperatura. Então, os óleos, que normalmente são de origem vegetal, eles têm muitas insaturações. A sua cadeia hidrofóbica é formada por muitos ácidos graxos insaturados. E isso faz com que esses óleos sejam mais fluidos e normalmente sejam líquidos à temperatura ambiente. Agora que a gente vai dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente retoma, continuando nosso estudo sobre membrana plasmática.